Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do programa Terceirização aqui na Band Curitiba. Obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos estar falando sobre o sindicato patronal. Você vai ficar sabendo sobre a importância que tem o sindicato junto à sociedade, o impacto positivo para todos nós. Vamos também estar falando sobre a qualificação que tem as empresas e os seus servidores. Fique conosco. E aqui no estúdio agora vamos conversar com o Dr. José Paulo Damasceno Pereira, assessor jurídico do SEAC Paraná, para falar sobre o sindicato patronal. Obrigado, Dr. José Paulo, uma grande satisfação o senhor estar junto com a gente no programa Terceirização e hoje explicar aos nossos telespectadores a importância do sindicato patronal. Muito se fala da importância do sindicato laboral, aonde todos nós sabemos está lá mais para proteger então o trabalhador, o empregado. E aqui, hoje, vamos estar falando sobre o tema do sindicato, do empregador. O senhor, como assessor jurídico, tem a dizer aos nossos telespectadores a importância de ter um sindicato de asseio e conservação? Bom, Maurício, muito obrigado pela oportunidade, a satisfação é toda minha. É importante você traçar um histórico do sindicato, por quê? Porque quando se fala assim sindicato, todo mundo imagina o sindicato de trabalhador. Mas para que haja o sindicato do trabalhador, é necessário que haja também o sindicato patronal. É uma condição sine qua non a existência dos dois. Veja, existe uma atividade econômica, cria-se um determinado segmento, essa atividade, um trabalho, e aí que vão ter as partes patrão e empregado. E aí o que acontece? Eles começam a se reunir, a se unir e sindicalizar. Daí que nasce o sindicato laboral, assim como o sindicato patronal. E isso leva a quê, posteriormente? Leva à definição de regras na prestação de serviço. A definição dessas regras entre patrão e empregado é o que nós chamamos de convenção coletiva, que é um instrumento normativo que vai reger as relações de trabalho entre patrão e empregado. Essa convenção coletiva ela é feita da seguinte forma: o sindicato laboral ele vem e traz um rol de necessidades, sejam elas de vale alimentação, salários, benefícios, etc. E o empregador ele vai analisar e vai ver se há essa possibilidade de dar esses benefícios, fazer essas alterações ou não. Com isso, existe assembleia tanto no laboral quanto no patronal e quando ambos chegam a um acordo, cria-se uma convenção coletiva e essa convenção coletiva passa a fazer lei entre as partes. Doutor José Paulo, existe uma época do ano que ele sempre tem essas assembleias? Exatamente. A nossa data base, que é quando passa a vigorar toda convenção coletiva nova, é fevereiro. Então, a partir de fevereiro de cada ano, nós temos uma convenção coletiva nova que vai ter salário novo, vai ter algum outro benefício novo. É nessa época que acontece. As negociações, nesse sentido, elas começam por volta de novembro, já começam as negociações, quando chega o rol de reivindicações do sindicato laboral. O sindicato, ele é estadual? O nosso sindicato, ele possui base estadual. A Constituição, ela prevê que o sindicato tem que ter, no mínimo, uma esfera de atuação municipal. O nosso sindicato patronal, ele tem uma atuação estadual. As empresas que são associadas ao Sindicato de Asseio e Conservação do Paraná, elas reivindicam bastante da tua assessoria jurídica? Sim, o sindicato, não seria exatamente a minha, mas o sindicato patronal, ele presta uma assessoria, seja ela jurídica, econômica, muito forte aos associados e ao segmento como um todo, porque o sindicato, ele busca o quê? Ele busca dar orientação, tá? De uma maneira legal às empresas e aos trabalhadores que vão participar desse segmento também, para que não hajam problemas de má interpretação das nossas cláusulas convencionais, assim como outras questões tributárias, previdenciárias, etc. É isso que eu ia te perguntar. Tributos. Às vezes o empresário ele não sabe qual tributo que tem que pagar ou como que funciona. Vocês aqui do sindicato acabam dando então esse suporte? Sim, o grande problema do empresariado brasileiro é que às vezes ele fala assim, olha, eu vou criar uma empresa
e sai aí, ao Deus dará, e veja o que vai dar. E muitas vezes ele não sabe das obrigações que ele tem que fazer frente ao trabalhador, frente ao fisco, etc. Exemplo que nós temos hoje é o caso da empregada doméstica, que foi regulamentada várias questões e muita gente está preocupada, que exatamente não sabe. O sindicato, então, no caso do segmento de terceirização na área de limpeza, ele elabora uma planilha de custos mínimos, onde nós temos todos os encargos mínimos, tá, a serem exigidos para a contratação de um trabalhador do segmento de asseio e conservação. Então, todos os benefícios trabalhistas, todas as obrigações fiscais, previdenciárias estão contidos nesse estudo que nós fazemos e que nós repassamos aos nossos associados. Vocês estão vendo, assim, uma sintonia harmônica com o sindicato dos empregados? Exato. Isso é uma coisa que tem que mudar na cabeça da população como um todo, que acha que sindicato laboral e sindicato patronal têm que ser inimigos. Não, eles não têm que ser inimigos. Eles têm que atuar conjuntamente, porque a relação harmônica entre eles fará com que todos vençam, todos se desenvolvam melhor. Então a relação capital-trabalho, que nós chamamos, ela tem que ter uma atuação muito boa, muito atuante e muito fina entre as partes, entendeu? E isso é fundamental para que haja uma relação saudável no mercado. Na busca do melhoramento de conhecimentos dos empresários, o sindicato promove alguns encontros, cursos? Sim, o sindicato promove vários encontros, várias palestras, vários cursos. Nós temos cursos na área econômica, nós temos cursos na área jurídica, nós temos cursos de RH na orientação de contratação, nós temos orientação também com relação ao e-social, que é uma nova temática que vai ser implantada no país. Nós procuramos dar toda a assessoria jurídica, econômica aos nossos associados. O Sindicato de Asseio e Conservação, das empresas em asseio e conservação, elas também têm hoje uma associação federal, ou seja, nós temos a FEBRAC, é isso? Não é uma associação, é uma federação, porque na escala, na pirâmide sindical que nós temos no Brasil, nós temos sindicatos, que é a base. Posteriormente, nós temos uma federação e depois uma confederação. A nossa federação fica em Brasília. E nós sermos filiados, atuantes junto à FEBRAC, que é a Federação das Empresas de Asseio e Conservação, é muito importante, porque as grandes decisões elas são tomadas em Brasília. Todas as questões trabalhistas, previdenciárias, tributárias são definidas lá. E estando lá, nós temos reuniões mensais em Brasília, nós estamos afinados com o que há de mudanças, com o que se pretende fazer de mudanças, e com isso nós podemos trazer essas informações aos nossos associados. Nós tivemos agora recentemente uma discussão do Congresso Nacional, que é a PL 4330. Eu acho que ainda continua no Senado. Qual que é a tua opinião a respeito da terceirização e se esta lei ela vai atingir diretamente o segmento que é da limpeza ou não vai? Vai. O nosso segmento de limpeza, ele faz o quê? Ele presta serviços terceirizáveis. Então, o PL 4330, como é chamada a lei da terceirização, ele vai regulamentar esse mercado que hoje em dia ele está subordinado a quê? A uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a chamada súmula 331. A súmula 331, que está orientando essas relações trabalhistas na contratação, seja ela pública ou privada, no segmento de terceirização. O 4330 vai ser bom porque ele vai dar um norte, tá, às empresas e a contratantes e ao ente público. Lembrando que o maior contratante de serviços terceirizáveis é o ente público. Tá? Como a nossa Constituição obriga a contratação do funcionário público através de concurso, você não tem como contratar tudo que é feito num órgão público via concurso público. Então a terceirização é fundamental. E o PL 4330 ele vai definir algumas questões que não estão sedimentadas, mas que a súmula 331 nos orienta. E aí vai ser um marco na nossa história, porque a terceirização é um fenômeno que você não tem como voltar atrás. Ele impacta diretamente na produção, ele vai mexer nos custos de tudo e nós não podemos ficar na contramão da história. É dizer o quê? Se nós seguirmos um caminho que dizer não podemos terceirizar, nós estaremos retroagindo, ao passo que os outros países, eles estão diminuindo seus custos. E a terceirização, ela não é só diminuição de custos, ela é melhoria do serviço na qualidade e, consequentemente, uma melhor produtividade. Doutor José Paulo, a discussão é atividade fim ou atividade meio? Na sua opinião?
Se falarmos na limpeza, em asseio e conservação, é atividade meio ou atividade fim? Atividade meio. Não tem como a limpeza e conservação, portaria e outras, atividade meio. Eu particularmente, opinião minha, que não reflete a opinião exatamente do sindicato, a terceirização total até da atividade fim é algo muito a se pensar. Então, o legislador vai ter que se preocupar muito com isso. Agora, a terceirização como fenômeno é um fenômeno que não tem como se evitar. E é fundamental nós termos isso bem delineados para que possamos ter um país pujante economicamente e socialmente falando. Muitas empresas estão nesse momento acabando de nascer. Estão lá na junta comercial e tem a ver com o segmento de asseio e conservação. Como que nós poderíamos dizer para estas empresas que eles são bem-vindos também aqui no sindicato? E o senhor poderia também dar o endereço daqui e algum contato para que as pessoas possam então virar associadas no nosso sindicato, que é o Sindicato de Asseio e Conservação. Pois bem, a Constituição Federal ela prevê que o associativismo é livre. Ninguém é obrigado a se associar ou deixar de ser sócio de alguma entidade. Então você pode se associar se você tiver vontade. Nós temos o nosso site que é o ceac-pr.com.br, que tem todas as informações para você se associar. O associativismo é fundamental para que você esteja junto dos seus pares, tenha noção do que está acontecendo no mercado, tenha orientação e que possa fazer uma proposta de serviços, quando fizer, de uma maneira clara, limpa e que você não venha ter problemas futuramente. Porque é muito comum hoje a pessoa não saber quanto custa o serviço a ser prestado. E nós damos essa orientação. Nós temos estudos técnicos, nós temos fundamentação, seja ela econômica, seja jurídica, para que seja elaborada uma proposta fiel, honesta. E nós não só auxiliamos o empresário, mas também como os tomadores de serviços também, que no nosso caso, em grande parte, são órgãos públicos, que muitas vezes têm dúvidas e nós orientamos da melhor maneira possível para que aceitem e vejam uma proposta real, fidedigna, que vai compor todos os encargos trabalhistas que são inerentes à Convenção Coletiva de Trabalho e também todos os encargos inerentes à questão previdenciária e tributária. No mercado nós temos inúmeras empresas e o sindicato, ele às vezes, olhando estes serviços, ele pode garantir também uma melhor qualidade. Sobre esse assunto da qualidade das empresas, do serviço que eles estão fazendo, é esse também um dos compromissos do sindicato? Não necessariamente. Fiscalização de serviço, recolhimento de verbas trabalhistas, etc., não compete a nós, o sindicato patronal. Se há algum problema com relação à sonegação de direitos trabalhistas, compete ao sindicato laboral verificar isso daí. A nossa função, basicamente, é no sentido de qualificar, orientar e tentar atuar de uma maneira saudável no mercado. O que quer dizer uma maneira saudável? Como eu disse agora atrás, Maurício, é uma forma de que nós possamos orientar e ensinar como fazer uma proposta, analisando a convenção coletiva, analisando toda a sistemática tributária que existe no país. E há de convir que o Brasil ele é sui generis em matéria tributária. A cada dia muda, nós temos a legislação federal, nós temos a legislação estadual, nós temos a legislação municipal, ISS, que em cada cidade é uma alíquota, nós temos serviços que são tributados, outros serviços que não são tributados. Isso é uma coisa muito importante no momento de você elaborar sua proposta. E o que o sindicato busca, tanto para tomadores quanto para empresários que atuam no nosso segmento? Nós procuramos dar uma proposta clara, honesta, de como elaborar essa proposta para que não venham a ter problemas no futuro com passivos, sejam eles de ordem trabalhista, sejam eles de ordem tributária. A assessoria jurídica, ela acaba também ajudando o sindicato na elaboração ou nas emendas de algumas leis que possam ser municipais, estaduais e até federais? Sim, essa é a nossa função. Atualmente nós temos propostas de mudança na Lei 8666, que é a lei que rege as licitações no país. Nós já vamos encaminhar propostas, nós particularmente somos contra o pregão. O que é o pregão eletrônico? O pregão eletrônico é uma sistemática que o governo federal iniciou e se espalhou para o âmbito estadual e municipal, na qual nós temos um certame onde empresas de todo o país poderão participar fazendo lances via internet.
Você vai dizer, poxa, isso pode ser muito bom, porque você vai poder ter uma competição maior. Não necessariamente, porque nós teremos empresas participando de áreas distantes do país que não conhece a sistemática, a atuação aqui no Estado, não conhece a nossa convenção coletiva, não conhece o nosso clima. E o clima é fundamental na área de limpeza, relação a pó, umidade, chuvas. Então, o pregão eletrônico ele traz a oportunidade de muitos aventureiros virem tentar a sorte, não só aqui no Paraná, assim como empresas do Paraná vão tentar a sorte em outros estados também. Isso não é bom. Então, a nossa orientação é no sentido de que, mesmo que haja pregão eletrônico, que haja diligência. O que vem a ser a diligência? Que aquele contratante ele vai verificar a empresa se ela tem estrutura para prestar aquele tipo de serviço. Porque muitas vezes você tem um contrato vultoso e você tem uma empresa que não tem estrutura, mas ela ganha esse contrato porque ela apresentou um menor preço. E o preço não é só isso que vai balizar a contratação. Nós temos que levar outros fatores em consideração também, como a estrutura e capacidade técnica para ofertar esse tipo de serviço. Dr. José Paulo, gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso programa e nós encerramos desta forma mais um bloco aqui do Terceirização. Você fique conosco, já voltamos. Salário de 20 mil, semana de 4 dias, férias trimestrais e motorista particular. Se o senhor precisar de um tempinho para pensar aí... Já imaginou se a vida fosse tão fácil? O seu seguro de vida pode ser. Previsul Seguradora. Seguro de vida mais fácil é assim. Você está buscando uma instituição com foco no mercado de trabalho? Então venha para o CEPENCA, a Escola Técnica da FACOP. Contando com uma estrutura de 13 salas de aula, laboratórios práticos e uma equipe de professores altamente qualificada, a FACOP garante seu ingresso no mercado de trabalho. Faça já sua inscrição. Curso técnico em segurança do trabalho. Aulas a partir de agosto. Mais informações no site www.facop.org.br, pelo telefone 3699-0090 e pelo e-mail cepenca@facop.org.br. CEPENCA, a Escola Técnica da FACOP. Descer a Serra do Mar Paranaense de trem é muito melhor e conheça seus atrativos, como o Santuário do Cadeado, a Ponte São João e o Viaduto do Carvalho. Ligue agora e aproveite. 3888-3488. Empresários e trabalhadores, vocês conhecem o benefício social familiar do seu sindicato? Tranquilidade para os empresários, segurança para os trabalhadores, fortalecendo o segmento. Consulte os benefícios em sua convenção coletiva de trabalho. Saiba mais sobre os benefícios acessando beneficiosocial.com.br ou entre em contato gratuitamente através do 0800. Quando os sindicatos trabalham juntos em prol do segmento, o benefício é de todos. Acompanhe agora a entrevista feita em Brasília sobre o projeto de lei 4330, que fala sobre a regulamentação da terceirização de serviços no nosso país. Estamos aqui em Brasília para entrevistar o presidente da SEAC Rio de Janeiro, ex-presidente da FEBRAC. Muito obrigado pela tua participação no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. As curiosidades são enormes e gostaríamos de conversar com o senhor sobre o teu estado do Rio de Janeiro. Como é que está o estado, como é que está hoje a situação econômica e principalmente no setor da terceirização? O estado do Rio de Janeiro está num momento especial, uma vez que vem se preparando para as Olimpíadas do ano de 2016. Então, em especial a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade que virou um canteiro de obras, preparando-se para as Olimpíadas. Se Deus quiser, temos expectativa que será um sucesso, né? E será muito bom para a cidade e para o nosso país. No que diz respeito aos contratos de prestação de serviço com o Estado do Rio de Janeiro, o momento que estamos vivendo é um momento extremamente delicado. As empresas do setor hoje estão vivendo um momento extremamente dramático, porque estão convivendo com atrasos de pagamento, muitas vezes superiores a 6 meses. Então, hoje, infelizmente, o momento é de grande dificuldade, porque é o que eu digo sempre, né? O pagamento, as despesas têm dia e hora, mas a receita não tem dia e hora para entrar. Então, hoje, o setor, no que diz respeito aos contratos com o Estado do Rio de Janeiro, está vivendo um momento de grande dificuldade.
O senhor é presidente do SEAC Rio de Janeiro, Isso. Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação. Quantas empresas nós estamos falando lá no Rio de Janeiro que fazem parte do sindicato? O sindicato hoje representa cerca de 1.500 empresas no estado do Rio de Janeiro e empregamos aproximadamente 120 mil trabalhadores que atuam nas empresas do setor no estado do Rio de Janeiro. O senhor teve uma grande experiência também de ser o presidente da FEBRAC, que é o órgão brasileiro e que hoje nós estamos aqui na sede, muito bonita sede por sinal, e que o senhor ficou então por 4 anos. Essa experiência que o senhor esteve à frente então desses trabalhos e também já falando sobre a PL 4.330, que está hoje em discussão no Congresso Nacional, o que o senhor pode dizer sobre essa tua experiência e hoje a tua preocupação do setor? As preocupações que eu tenho como presidente do SEAC-RJ eram exatamente as que eu tinha como presidente da FEBRAC, né? Os problemas são exatamente os mesmos que nós temos no Estado como os que temos no país. Então foi extremamente interessante, eu diria muito útil para mim e para o nosso Estado, que eu tenha podido ficar 4 anos na presidência da nossa entidade mãe, que é a FEBRAC, que é a Federação do Setor, e levar todas essas experiências, problemas e soluções para o nosso Estado. Agora, quanto ao PL, como você já adiantou aqui que a gente deveria ingressar logo nesse assunto, este é um tema que nos 4 anos que eu estive à frente da federação, esteve sempre na minha pauta para discutir com autoridades, com parlamentares, com os nossos associados, para que o assunto avançasse. E, felizmente, o assunto avançou agora, uma vez que a Câmara dos Deputados aprovou o PL e agora vai para o Senado, vai para a sanção presidencial. A gente sabe que ainda tem um longo caminho pela frente, mas já é um avanço muito interessante. E eu acho que é preciso que as autoridades do país, que a sociedade entenda que o Brasil é um país muito grande e precisa se preocupar cada vez mais com a geração de negócios e de empregos, e esse PL vai ajudar a geração de empregos, uma vez que há muitas coisas nesse país que estão travadas por falta de legislação, uma legislação mais apropriada, mais moderna, que possa contribuir com o desenvolvimento do país. Eu acompanhei alguns debates a respeito das questões que são a favor e contra a PL. Né? Sem sombra de dúvida, é um grande embate político e também social, principalmente quando nós estamos falando da consolidação das leis do trabalho que fazem todo um avanço social a dar benefícios aos trabalhadores. Na sua opinião, não vem a atrapalhar de forma alguma o empregado? Muito pelo contrário. Nós temos absoluta certeza que os índices de emprego tendem a aumentar a partir do momento que nós tivermos um projeto de terceirização mais eficiente, que vai contribuir com o desenvolvimento do país. O Brasil é um país que tem muitas legislações atrasadas, como a legislação trabalhista, como a legislação tributária, que tem um ambiente de negócios que carece de melhorias expressivas, e o PL 4.330, ele contribui com a melhoria do ambiente de negócio, uma vez que ele traz segurança jurídica a todas as partes envolvidas. E quem é mais, vamos dizer assim, quem tem mais respeitado os seus direitos dentro dessa nova legislação vai ser exatamente o trabalhador. O trabalhador vai ter dupla segurança do respeito à legislação por parte do contratante, do contratante dele e por parte da empresa que tomou o serviço. Então é dupla proteção. Então essa legislação em nenhum momento traz qualquer prejuízo à segurança do trabalhador. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma satisfação. Igualmente.
Estamos com o Daniel Felício, presidente do SEAC do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, uma satisfação. E de início gostaríamos de saber como é que está o teu estado, as pessoas lá, como é que estão se comportando com o cenário político, social e econômico. Pois é, bem, dentro da nossa atividade, que engloba os serviços terceirizáveis, principalmente a questão da área de ACI e conservação, o Estado vai muito bem, é um setor que emprega muito, utiliza muito essa modalidade de gestão que é a terceirização, porque é um Estado eminentemente agroindustrial, pelo menos, vamos dizer, majoritariamente, a economia do Mato Grosso do Sul gira em torno da agroindústria, que utiliza muito esse tipo de serviço. Então, a gente, de forma organizada em cima dessa estrutura sindical que a gente está à frente, a gente consegue, aí, através das nossas ações, negociações coletivas, enfim, conseguir regrar de uma forma mais particularizada essas necessidades do Estado. Daniel, você está hoje como presidente do SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Aceio e Conservação do seu estado. Há quanto tempo o senhor já faz parte da diretoria e agora à frente como presidente? Nós estamos à frente do sindicato desde 2010. Né? De lá para cá, conseguimos aumentar a abrangência com relação à representatividade. Hoje o sindicato também representa os serviços temporários e a limpeza urbana e coleta de lixo, né? O que é uma conquista bastante importante, porque traz essa estrutura de regulação que protege essa relação de trabalho entre as empresas que prestam serviço e os trabalhadores. De empresas filiadas ao teu sindicato, quantas empresas nós estamos falando lá do Mato Grosso do Sul e também o quanto que isso gera de emprego? Olha, Mato Grosso do Sul tem hoje em torno de 35 empresas filiadas, né? E dentro das atividades terceirizadas, não só de ACI e conservação, a gente tem alguma coisa em torno de 15 mil trabalhadores abrangidos por essa convenção coletiva. Nós estamos hoje em Brasília e o tema palpitante é a PL 4.330. E hoje aqui vocês vão estar se reunindo na FEBRAC, que é o órgão de representatividade nacional, né, a Federação Brasileira de Aceio e Conservação. O que o senhor espera desta reunião de hoje e qual é a sua opinião sobre o projeto de lei que avançou e está hoje no Senado? Olha, essa reunião de hoje vai ser muito importante para a gente discutir alguns pontos relacionados ao projeto de lei, porque ele é necessário e fundamental para que a atividade se desenvolva. É evidente que a tramitação é longa, mas a gente precisa discutir, deliberar acerca dos prós e dos contras que esse projeto traz, no sentido de não prejudicar a situação maior, que é a relação de trabalho entre o prestador, essa relação triangular que a gente costuma chamar, entre o prestador, o tomador do serviço e o trabalhador. Então, isso a gente precisa preservar. Então, vai ser importante a gente discutir esses pontos do PL, justamente para a gente poder, junto aos nossos parlamentares, né, levar os principais pontos aí no sentido de melhorar essa relação. Eles falam bastante que é uma atividade de meio e que a PL estará abarcando também as atividades fins. Na sua opinião, isto vai atrapalhar o Brasil, os empregados, a consolidação das leis de trabalho? De maneira nenhuma, até porque não tem como se discutir de forma clara o que é atividade fim e o que é atividade meio. Esse é um grande problema. Então, essa situação, como nós sabemos, inclusive tem um assunto em repercussão geral no STF para discutir exatamente isso, que trata da liberdade de empreender, enfim. A gente não consegue definir claramente o que é atividade fim e o que é atividade meio. Né? Então, o que precisa ser tratado, sim, independente da lei, porque a lei não consegue regular tudo. Aí sim, valorizar, isso está na Constituição e está na CLT, valorizar a negociação coletiva. Aí entra o papel dos sindicatos. Né? Porque você consegue tratar aquelas questões peculiares, mais particularizadas, em determinada região ou setor de maneira mais adequada.
Daniel, nós gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua audiência. Até sábado que vem, 11h30, aqui na Band Curitiba.